Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Essa semana o nosso canal dá continuidade ao estudo de vetores. Nessa aula especificamente, se aprende a somar vetores. E muito mais do que somar flechinhas, essa é uma aula que você vai utilizar muito em aulas futuras, porque se aprende nessa aula a somar grandezas vetoriais, a somar uma força com outra força, a somar uma velocidade com outra velocidade, um campo elétrico com outro campo elétrico. É uma aula que te ajuda muito na compreensão de aulas futuras, ok? Logo, de uma importância vital para o nosso estudo. Beleza, gente? Vem comigo então, aula de hoje, vetores, soma vetorial. Vamos lá, gente? Vamos lá então, gente. Bom, primeiro, nessa aula você vai aprender a somar vetores, a operação da adição. Desde já, quero que você entenda que existem basicamente dois métodos utilizados para você somar vetores. Hoje nós vamos ver o primeiro, nós vamos ver só hoje o método polígono. O outro método eu te mostro na semana que vem, tá bom? Então vem comigo, vamos lá então. Moçada, operações com vetores, a operação em si é a soma ou a adição, e hoje nós vamos aprender o método polígono. Moçada, para te mostrar como é que funciona o método polígono, vou pedir para você dar uma olhadinha e você perceber que eu fiz aí alguns vetores para você, vetor A, vetor B e vetor C. Todos eles estão nesse quadriculadinho ali, e eu chamo a atenção de você que cada quadradinho desse aí está medindo para nós 1 centímetro, tanto de altura quanto de largura. Logo, por exemplo, o vetor A, se você olhar com cuidado para ele, ele mede 1, 2, 3, 4 centímetros de módulo. Vamos lembrar também que os vetores possuem três coisas. O módulo, 4 centímetros, seu tamanho, né? Uma direção, lembra? Cada direção ela é vertical e sentido para cima. Chama a atenção de você que o vetor C, que está aqui embaixo, se você notar, ele também mede 4, só que o sentido dele é para baixo. Eu não sei se você vai lembrar, mas os vetores A e C têm nome, lembra? Quando tem mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, se chama A e C de vetores opostos ou simétricos. Muito bom. Também chama a atenção de você do vetor B, que está aqui acima, seu módulo 3 centímetros, direção horizontal, sentido para a direita. Ok? Muito bem, galera. Dito tudo isso, como é que a gente faz para somar vetores? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. O método polígono, ele precisa que você conheça que num vetor existem basicamente dois extremos. Tem onde o vetor começa e onde ele termina. Lembra? Um vetor é um segmento de reta. Tecnicamente, se chama onde inicia de origem e onde termina de extremidade. Nós vamos tornar isso um pouquinho mais sentimental, mais bacana. Nós vamos chamar isso aqui de rabinho do vetor, isso aqui de trombinha do vetor, tá bom? O método polígono, ele é muito legal, né? Ele é quase sensual. E quando você vai somar vetores pelo método polígono, você simplesmente põe a trombinha de um vetor no rabinho do outro vetor. Vem comigo para te explicar melhor essa bagunça aí. Quando eu olho para o vetor A, esse cara aqui embaixo eu vou chamar de rabinho e esse cara aqui em cima de trombinha. Quando eu olho para o B, aqui está o rabinho, ali está a trombinha. Beleza. Bom, o que eu vou iniciar com você nesse momento? Eu quero fazer com você a operação do vetor A mais o vetor B. A mais B. Que desde já eu quero que você saiba que fazer A mais B é a mesma coisa que fazer B mais A. A ordem aqui não altera em nada. E, gente, se A mais B é igual a B mais A, então você pode garantir que a soma de vetor ela é comutativa. A mais B é igual a B mais A. Ok? Pois bem, e pelo que eu falei para você, para eu operar com esses vetores, eu vou trazer aquele quadriculadão que você vê à esquerda
para a direita agora, vou repetir ele só para ficar bem claro, bem certinho para você. O que eu combinei com você mesmo? Que o método polígono, ele põe a trombinha de um vetor no rabinho do outro. Então, olha só, eu vou pegar o vetor A e vou colocar a trombinha dele no rabinho do vetor B. Sensualíssimo, né, gente? Ó, A mais B, trombinha no rabinho. Preste muita atenção agora, moçada. Na hora que eu preciso achar o vetor resultante, depois que eu fiz A mais B, o vetor resultante é aquele vetor que você vai unir o início com o fim. Esse aqui é o nosso vetor resultante. Eu uni onde tudo começou com onde tudo terminou. Esse é o nosso vetor resultante. Para ficar um pouquinho mais compreensível isso, vamos tentar colocar isso de um outro contexto. Vamos imaginar que o vetor A fosse um vetor força. Então alguém está puxando você para cima. E simultaneamente uma outra pessoa, um outro agente qualquer, desloca você para a esquerda. Vetor B. Então se atua um vetor força para cima e um vetor B para a esquerda, qual é o movimento resultante que atua em você? Qual é a força resultante que atua em você? É a força em verde. Se é aplicado em você uma força inclinada, como essa força em verde que você vê ali representada. Então eu vou repetir o que você fez comigo. Você somou o vetor A com o vetor B. O que você fez? Você colocou a trombinha de um vetor no rabinho do outro. Na hora de achar o resultante, você uniu o início com o fim. Está pronto o nosso vetor resultante. Quer dizer, pronto em parte, né? Você acabou de ver a direção dele e o sentido. Mas vamos olhar com cuidado, quero achar com você o valor dele, o tamanho dele. Então vem comigo, gente. Se você olhar com cuidado, existe um triângulo, por sinal um triângulo retângulo, que se fechou aqui nessa figura, dá uma olhadinha só, onde o teu vetor resultante ele faz o papel de uma hipotenusa desse triângulo. E moçada, se o triângulo é retângulo e eu preciso achar a hipotenusa, você pode fazer isso pelo teorema de Pitágoras. Você lembrou aí? Parabéns. Ou seja, aquele resultante ali que você quer achar o valor dele, ali está, como ele é hipotenusa, eu posso achá-lo pelo teorema de Pitágoras. Logo, a hipotenusa ao quadrado ele é igual à soma de um dos catetos ao quadrado mais a soma do outro cateto ao quadrado. Notem, o nosso resultante ainda não sei o valor, mas eu estou vendo que o vetor A ele mede 1, 2, 3, 4 centímetros, vai aqui ao quadrado. Já o vetor B ele mede 1, 2, 3 também vai ali ao quadrado. E aí o nosso resultante está ficando assim, ó. Está ficando 4 ao quadrado, 16. Mais 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3, 9. Aí tu está vendo que o resultante ao quadrado ele vale 25. E como está esse quadrado, eu passo uma raiz em ambos os lados. Com isso eu estou achando que o resultante mede 5 centímetros, né? Porque lembrem, a raiz quadrada de 25 é 5. Logo, galera, o nosso resultante ele mede 5 centímetros. E por sinal, moçada, esse triângulo, né? 4, 3, com a hipotenusa 5, ele é muito comum na física. Vale até a pena você decorar ele, tá? Se o cateto é 4 e o outro é 3, e obviamente, né? O triângulo sendo retângulo, guarde que é importante, a hipotenusa valerá 5. Gente, vamos fazer uma segunda operação agora. Vamos tentar fazer agora a operação do vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Vamos lá então. Veja, primeiro, vamos repetir algumas coisas. Primeiro, fazer A mais B mais C dá o mesmo valor que fazer C mais B mais A ou B mais A mais C. Lembra? A soma de vetor ela é comutativa. E a ideia, se eu seguir essa ordem aqui que está,
é eu colocar a trombinha do vetor A no rabinho do B, a trombinha do B no rabinho do C. Sensualidade pura, né, gente? Então, olha só. Vou puxar para você aquele quadriculado que serve de referência para a gente e vamos começar. Estou puxando o vetor A, vou puxar o vetor B. Daí eu encaixo a trombinha do A no rabinho do B. Aí eu encaixo a trombinha do B no rabinho do C. E aí eu fiz a soma vetorial A mais B mais C. Pelo que eu acabei de combinar com você, e não esqueça que isso é muito importante, o vetor resultante dessa operação é você juntar o início, onde tudo começou, com o fim. Esse é o nosso vetor resultante. Duas coisas eu queria chamar a atenção de você. Primeira coisa, o vetor A e C, não sei se você lembra, nós no início da aula revisamos com você que eles são vetores simétricos. E você está percebendo que o vetor resultante ele é o próprio vetor B. Isso é uma garantia para nós que o vetor A anulou o vetor C. Ou o contrário, C anulou o vetor A. Isso é uma outra propriedade interessante de você guardar. Toda vez que você soma um vetor com o seu simétrico A com C, o vetor resultante é nulo. Ao somar um vetor ao seu simétrico, o vetor resultante é zero. Por isso que o vetor resultante dessa operação, já que A e C se cancelaram, é o próprio vetor B. E a segunda coisa que eu queria que você notasse é que o vetor resultante, ele é o único que está rabinho com rabinho, trombinha com trombinha. Perceba, quando você opera, soma os vetores, tu vai encaixando a trombinha de um no rabinho do outro, a trombinha de um no rabinho do outro. Porém, o vetor resultante, ele é o único que está rabinho com rabinho, trombinha com trombinha. Você vai utilizar isso já já na resolução de uma questão. Vem comigo, gente. Vamos lá, turma, exemplo 1. Os 4 vetores, cada um de módulo V. Então, todos têm o mesmo tamanho, V, representados na figura, tem que soma vetorial. Turma, bastante atenção nessa questão, porque daqui nasce uma propriedade. Perceba, você quer saber qual é o vetor resultante aqui. Cuidado, cuidado. Essa é uma questão fácil, não vou mentir para você. Mas tem uma armadilha que pode ser montada para você. Acompanha só. Eu estou percebendo que a trombinha do V1 está no rabinho do V2. Então eu estou somando V1 com V2. Eu estou percebendo que a trombinha do V2 está no rabinho do V3. Então eu fiz V2 mais V3 também. Então eu estou notando que a trombinha do V3 está no rabinho do V4. Logo, eu posso garantir para você que esse quadrilátero que aqui você vê, ele representa a seguinte soma. Eu estou fazendo o vetor V1 mais o vetor V2 mais o vetor V3 mais o vetor V4. Deixa eu botar aquela orientaçãozinha ali em cima, indicando para a gente que todo mundo aqui tem módulo, direção e sentido. Ao tomar esse cuidado de ver que todos os vetores estão trombinha no rabinho, eu vou juntar agora o início com o fim. E se eu juntar o início com o fim, o início e o fim coincidem. O que está garantindo para a gente com isso, que o vetor resultante aqui ele é zero. Show! Alternativa A, nossa resposta. Só que daqui nasce uma propriedade para a gente. Guarde com cuidado o que eu vou te falar agora. Toda vez que você estiver somando vetores e der um polígono fechado, se o polígono é fechado, o resultante é nulo. Polígono fechado, resultante nulo. Polígono fechado, resultante nulo. Meu único medo é isso, gente. Eu fiz uma figura ali embaixo que ela é, para um leigo, igual a de cima. Eu não quero que você pense assim.
Se você olhar com cuidado, a figura de cima ela é diferente da figura de baixo. Notem que na figura de cima, a trombinha do A está no rabinho do B, a trombinha do B no rabinho do C. Fechou um polígono. Olha de baixo agora. Na de baixo, a trombinha do A está no rabinho do B. Então eu fiz A mais B. Mas o vetor D, que aqui está, que por sinal não é igual ao vetor C, ele não está a trombinha no rabinho, nota só. Ao fazer A mais B, o D, ele é o cara que está trombinha com trombinha, rabinho com rabinho. Logo, gente, o vetor D, ele é o nosso vetor resultante. Ele está fazendo o papel de resultante. Quando eu falo para você que polígono fechado, o resultante é zero, polígono fechado quer indicar o quê? Trombinha no rabinho, trombinha no rabinho, trombinha no rabinho. O vetor D não está trombinha no rabinho. Isso aqui não é polígono fechado. O resultante aqui embaixo não é zero. Ele é o próprio vetor D. Espero ter sido claro. Nós vamos voltar a trabalhar com isso em aulas futuras. Mas desde já, guarda essa propriedade que é muito importante para a gente. Com isso, finalizamos mais uma aula do nosso canal. Gente, essa semana você viu o primeiro método de soma de vetores. Semana que vem eu vou te mostrar o segundo método. Galera, essas duas aulas, a que você teve hoje e a da semana que vem, são essenciais. Você tem que estar assistindo as duas e tem que estar saindo muito claro, muito certinho, perfeito o que eu estou te falando. Qualquer coisa, deixa sua dúvida aí, posta seu comentário que nós vamos responder, tá bom? Tamo junto aí. Excelente semana para você e até semana que vem. Tchau, gente. Valeu.